boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Dando sequência ao ciclo de estudo dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, hoje iremos apresentar o 10º princípio, imortalidade da alma. Informamos que todos os vídeos estão postados em nosso canal no YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer. Acesse o nosso canal, inscreva-se no final do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Convido o nosso colega aqui do núcleo, José Eustáquio Gonçalves, para apresentar o 10º princípio, imortalidade da alma. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, e pedimos que possam nos iluminar, nos orientar, para que possamos desenvolver esse trabalho de acordo com a proposta da doutrina espírita, de acordo com a proposta da Casa Espírita, e assim atendermos essa proposta de desenvolvimento deste ciclo de estudos, que é os 15 princípios básicos da doutrina espírita. E hoje nós estaremos com imortalidade da alma, que é o 10º princípio básico do Espiritismo, e estaremos desenvolvendo de acordo com o que foi estabelecido, e gostaríamos de deixar em aberto para que todos possam colaborar conosco, fazendo as suas perguntas, as suas colocações, para que o trabalho possa se desenvolver com mais interatividade. Nesta proposta nossa, nós começamos perguntando o que é Deus. No Livro dos Espíritos, na primeira parte, na pergunta número 1, nós temos Kardec perguntando o que é Deus. Nós estamos falando de imortalidade da alma. E por que nós estamos trazendo esta pergunta, esta primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Porque Jesus responde para nós essa pergunta. Vamos utilizar a resposta que foi dada por Jesus, segundo João, no capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Isso. Se Deus é Espírito, e nós somos a sua imagem e semelhança, nós também somos espíritos. No terceiro livro das obras básicas, no terceiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, Kardec começa o primeiro capítulo também fazendo uma pergunta fundamental para todas as pessoas que vão estudar as questões espirituais, que vão estudar sobre o ser espiritual. Essa pergunta não podemos deixar de fazê-la. Existem espíritos? Primeira pergunta, aliás, primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, ele abre o capítulo com esta pergunta: há espíritos? Ou existem espíritos? E aí, por isso nós trouxemos esta pergunta do Livro dos Médiuns, a primeira pergunta. O que é Deus? E Jesus falando que Deus é Espírito.
E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Isso é uma confirmação para nós de que existem espíritos. E nós, como seres, criaturas de Deus, filhos de Deus, somos também espíritos. E temos em nós, como imagem e semelhança de Deus, toda a constituição, todo o desenvolvimento das propostas espirituais para o ser. No livro dos Espíritos, na pergunta 13, Kardec, falando ainda de Deus, Kardec enumera os atributos de Deus, vários atributos, e pergunta aos espíritos: é isso? E lá, nesta pergunta 13, os espíritos, depois de enumerar, eles dizem o seguinte: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar, mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada às vossas ideias e às vossas sensações não tem expressão adequada. Então nós ainda não conseguimos compreender bem os atributos de Deus. E os espíritos vêm falar para nós que, dentro da nossa compreensão, que é limitada, a nossa compreensão das coisas, de todas as coisas, é muito limitada. O que Kardec coloca, sim, mas é muito mais do que isso. E nós vamos ver na sequência o que os espíritos respondem para Kardec. Depois de enumerar alguns atributos, eles encerram falando assim, nesta mesma pergunta 13. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Então, nós fizemos questão de trazer esse atributo do Pai, para que nós possamos refletir sobre a pergunta dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, que pergunta se existe espíritos. No livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos, falando da sobrevivência da alma. Vamos refletir um pouquinho. É soberanamente justo e bom. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Sendo ele justo e bom, jamais Deus criaria os seus filhos, que somos todos nós, para desaparecermos logo em seguida. Para desencarnarmos e pronto, acabou. Não termos uma continuidade. A grandeza, o amor, a sabedoria, a justiça divina, não dá para nós compreendermos que ele faria isso com os seus filhos, que somos todos nós, todas as criaturas. E aí vem a pergunta base para o nosso estudo. Imortalidade da alma. Os espíritos têm fim? Livro dos Espíritos, questão 83. Aí os espíritos respondem: dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Dentro desta resposta dos espíritos, muitas pessoas ficam imaginando como
segundo Jesus, Deus, o Pai, trabalha até hoje. Ele cria até hoje. Ele cria constantemente as suas criaturas, os espíritos, os seres. Onde estarão todos estes seres criados por Deus? Muitas pessoas não conseguem entender muito bem isso por este motivo. Porque se ele cria até hoje e os espíritos não têm fim, nós não conseguimos, com a nossa ignorância, não conseguimos abranger todas as coisas, como dizem os espíritos, não conseguiremos abranger onde estão esses espíritos. Onde estão localizados estes espíritos? Porque se ele cria de toda a eternidade, e a gente vê a humanidade, 8 bilhões de espíritos, e os outros? E as suas criações, inúmeras criações, onde estão? Nós vimos na semana passada, a Andressa falando, que a ciência já trabalha com mais de um universo. Ela já trabalha com multiverso, com outros universos. Isso mostra que a resposta dos espíritos lá atrás, falando que a nossa capacidade de compreensão das coisas é muito limitada, realmente está certa porque é limitada. Nós não conseguimos compreender bem a extensão do universo. Não conseguimos dimensionar o tamanho, a capacidade de comportar seres do universo. Imaginemos nós multiverso, vários outros universos. Aí é que nós não conseguiremos nem imaginar mesmo, porque a nossa compreensão não comporta. Não é suficiente para entendermos. Não temos conceitos dados para definir uma série de coisas que fogem à nossa compreensão. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Por que os espíritos não acrescentou mais nada? E disseram que era tudo o que poderiam dizer. Para não nos violentar. Para não criar confusões na cabeça nossa, que temos dificuldade de entender muitas coisas. Então é preferível que nós vamos entendendo as coisas aos poucos, como nos passa a doutrina consoladora, como nos orienta o Evangelho de Jesus. Os espíritos não têm fim. Pronto. Ah, mas eu vou aceitar isso simplesmente? Eu queria saber mais. Eu quero saber mais. Bom, então é importante que nós comecemos a estudar mais. E estudarmos profundamente o que a ciência nos mostra, associando com a ciência espírita e com a filosofia espírita, dentro de conceitos religiosos que vai muito além, para que nós possamos ir associando os conhecimentos e ampliando a nossa capacidade de compreensão das coisas. Nós buscamos no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá neste livro, é um livro filosófico, um livro bastante amplo, nos orientando em várias questões que nós estamos longe de percebermos, porque estudamos muito pouco.
Nós não somos muito dados aos estudos, às pesquisas, às compreensões, e nem por isso podemos negar, nos dá o direito de negarmos aquilo que não compreendemos. Mas lá neste livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem várias questões ampliando o nosso conhecimento sobre o espírito, sobre os seres espirituais, sobre a vida espiritual, sobre a existência do espírito depois da morte do corpo físico. E lá nós buscamos apenas um pedacinho das colocações de Leon Denis para que nós possamos refletir. Ele fala lá, a natureza não dá saltos. Verifica-se mais uma vez. A natureza não dá saltos. A nossa evolução não dá saltos. A existência do espírito não dá saltos. Não é falar assim, não, pulou para lá, fez isso. Não é assim. Obedece orientações das leis naturais. Obedece uma orientação divina que nos orienta diante da proposta natural do existir. A morte não é um salto. Não é morrer e saltou para o céu, para o mundo espiritual. Não é simplesmente. Muita gente pensa, muitos de nós pensávamos até então, e muitos pensam até hoje, que morre, dá um salto e vai para o mundo espiritual, vai para o céu, vai para as paragens espirituais. A morte não é um salto, é a separação e não a dissolução dos elementos que constituem o homem terrestre. Não dissolve, nem o corpo físico. Porque quando nós falamos assim, morte do corpo físico, muitos pensam que aí acabou tudo. Mas nós sabemos, com Lavoisier, que nada se perde, tudo se transforma. Mesmo esta matéria é energia, que não se perde, que se transforma. São energias que são transformadas e volta à sua origem, volta ao todo do corpo físico. É a passagem do mundo visível ao mundo invisível. É uma passagem, mas não é um salto. Como uma passagem? Porque muitas vezes nós pensamos que morremos e vamos para lá. Lá para onde? Nós vamos para lá, passando para o mundo invisível. Aqui mesmo. É simplesmente uma outra dimensão em que passaremos a viver. Mas continuaremos por aqui mesmo. É uma passagem de uma dimensão para outra dimensão. E não um salto de um mundo para outro mundo. Isso não acontece, não é assim. E ele continua. A vida de cada um de nós no além é o prolongamento natural e lógico da vida atual. É o prolongamento. Continuaremos vivendo, existindo. O desenvolvimento da parte invisível do nosso ser. O desenvolvimento da parte invisível do nosso ser. Ou seja, o espírito continua o seu desenvolvimento. Continua existindo. Tem uma historinha atribuída a Francisco de Assis, que eu gostaria de trazer para nós refletirmos. Ela nos orienta, nos esclarece sobre estas questões de uma forma muito legal. E conta a história que Francisco de Assis estava com o seu fiel escudeiro carpinando a chácara
em volta da igreja lá de Assis, onde eles estavam morando. E em dado momento, o seu discípulo vira para ele e fala: mestre, se você morrer hoje, o que você acha que você fará? O que você acha que vai acontecer com você? O que você fará? O santo de Assis pensa por alguns minutos e responde para ele: eu continuo fazendo tudo o que eu sempre fiz. Veja, Francisco de Assis lá atrás não tinha doutrina espírita. A imortalidade da alma não é uma criação da doutrina espírita, porque é uma realidade espiritual. É uma realidade divina. É uma realidade das leis naturais divinas. Francisco de Assis fala: eu continuarei fazendo o que eu sempre fiz. Vou continuar trabalhando, servindo, vivendo. A vida continua. Não temos dúvida. E aí, para a gente refletir um pouquinho mais, João no capítulo 6, versículo 47, o Cristo diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É interessante porque quando ele fala assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna, ou terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Mas é só aqueles que crê nele? Por que Cristo falou: aquele que crê em mim tem a vida eterna? Ele poderia ter respondido: todos têm a vida eterna. Mas ficou assim um pouco com uma necessidade, nós sentimos, da gente refletir, da gente entender a mensagem do Cristo, que sempre ela aprofundava no sentido espiritual e emocional, com uma didática educacional, mostrando para nós que nós temos um caminho para nós percorrermos, para entendermos as questões espirituais, inclusive a imortalidade da alma. Porque aquele que crê no Cristo amplia a sua percepção da vida, em especial da vida espiritual. Aquele que crê no Cristo, abre-se para ele uma janela de compreensão da vida, para que ele possa sentir a vida em sua plenitude, para que ele possa ampliar a sua capacidade de entender a vida, enquanto que aquele que não crê nas falas do Cristo, nas orientações do Evangelho, nas orientações da doutrina espírita, ele se fecha para a morte do corpo físico, porque na consciência dele ele fala: será que existe vida? Ele não tem consciência, ele não acredita nas falas do Cristo, ele não conseguiu enxergar a proposta do Cristo, mostrando para nós muito mais do que nós podemos entender simplesmente aqui na vida física. Abre uma janela de percepção, onde poderemos ver o mundo com muito mais alegria, florindo, apesar da morte do corpo físico, florindo para a vida espiritual, com a certeza de que nós continuaremos, que nós levaremos para a nossa existência
no mundo espiritual, tudo aquilo que conseguimos compreender na vida física, na experiência no corpo material, continuaremos a nossa vida com todos os conhecimentos adquiridos aqui, na existência presente e nas existências pretéritas. Todos os conhecimentos não se perdem. Faz parte do nosso patrimônio, que nós teremos que carregar conosco. Todo o nosso patrimônio, as nossas atitudes impensadas, as nossas atitudes de negação, de inaceitação da realidade, das verdades, teremos que levar conosco. Porque fazem parte do nosso patrimônio existencial. E o Espírito carrega por toda a sua eternidade. Mais um pensamento para que nós possamos refletir. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, de fazer alguma pergunta? Vida e finitude. É um pensamento nosso. Dualidades que se completam. Vida e finitude se completam. Onde o fim de certos elementos, em cada ciclo, marca o reinício de algo que se renova essencialmente, transmudando para ressurgir em um novo tempo. Finitude é o recomeço de uma nova etapa de vida que surgirá, confirmando o ser irrevogavelmente à sua infinitude. É só para refletirmos. E com este pensamento, nós agradecemos a oportunidade de refletirmos sobre este princípio básico da doutrina espírita, o 10º princípio básico, imortalidade da alma. Existe sim espíritos, que somos todos nós. Existe sim imortalidade da alma. Nós continuaremos vivendo, apesar da morte do corpo físico. A vida continua. Muito obrigado.